1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16, veremos como o cristão deve lidar com o sofrimento. Versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro lhe diz que os cristãos não deveriam estranhar o sofrimento, a perseguição, as injúrias, porque todo cristão está sujeito a ser odiado, a ser perseguido, a passar por provações. A vida de todo cristão é marcada pelo sofrimento, pelas perseguições, pelas injúrias. Isso não deveria deixar o cristão surpreso e nem triste. Pedro diz que os cristãos não devem ficar surpresos com um fogo ardente, porque ele vem para os provar. O propósito do sofrimento é provar a nossa fé e não nos destruir. Versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e alegreis. Pedro fala que em vez deles ficarem tristes ou ressentidos pelo sofrimento, eles deveriam se alegrar, porque eles eram participantes do sofrimento de Cristo. Pedro diz para eles se alegrarem agora, diante desse sofrimento, que quando Jesus se revelar na sua vida, a alegria deles seria completa. Tiago diz isso também no capítulo 1, do verso 2 ao 4. Tiago diz que devemos ter motivo de toda alegria ao passarmos por diversas provações. Quando nós passamos por sofrimento, por provações, não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Jesus, ele prometeu lá em Mateus 28:20. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Pedro diz que se os cristãos estão sofrendo perseguição através de injúrias pelo nome de Jesus, eles deveriam ficar felizes, porque o Espírito Santo faz o cristão enfrentar o sofrimento e as perseguições sem murmuração e sem revolta, mas com alegria, e isso glorifica a Deus. Quando o povo de Deus canta no sofrimento, a glória de Deus se manifesta. O povo de Judá enfrentou os exércitos confederados de Edom, Amon e Moabe cantando, como está em 2 Crônicas 20, versículo 22. Paulo, ele enfrentou as prisões romanas cantando, em Atos 16. Os mártires, muitos deles caminhavam para a fogueira e para as bestas feras no Coliseu, cantando hinos de vitória. Verso 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios. Pedro lhe mostra que nem todo sofrimento é da vontade de Deus e nem glorifica a Deus. Pedro diz que o cristão não deve sofrer pelos pecados cometidos, por ser ladrão, por ser um assassino, por ser fofoqueiro ou bisbilhoteiro, porque sofrer por essas coisas é vergonhoso para o cristão. E esse sofrimento não glorifica a Deus, mas envergonha o Evangelho. Verso 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Pedro diz que se sofrermos como cristão, não devemos nos envergonhar, mas devemos nos alegrar e glorificar a Deus,
A questão não é o sofrimento, mas o motivo do sofrimento. Sofrer por ser cristão glorifica a Deus, mas sofrer por causa dos escândalos envergonha o Evangelho. Muitas pessoas se dizem cristãos, mas não vivem como cristãos e nem sofrem como cristãos.